Olá, gente querida, eu quero através desse vídeo dar continuidade ao vídeo anterior que a gente falou sobre a biografia do Espírito Santo. Então hoje eu quero falar sobre por que buscar ao Espírito Santo, por que ser cheio do Espírito Santo. Então no vídeo passado a gente falou também sobre os atributos do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E esses atributos da pessoa do Espírito Santo, eles são muito importantes em nossas vidas e por isso devemos ser cheio do Espírito Santo. Como diz o apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito Santo. Então vamos ver o primeiro atributo da pessoa do Espírito Santo, que diz o seguinte: o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina, João 14, versículo 26. O texto diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse é o primeiro atributo da pessoa do Espírito Santo. E Jesus estava dizendo aqui que o Espírito Santo nos ensina em toda a verdade. Então essa é a primeira razão para a gente buscar o Espírito Santo de Deus. Porque se a gente estiver cheio do Espírito Santo, com vida, com intimidade com o Espírito Santo, ele vai nos ensinar em todas as diretrizes da nossa vida, em qualquer coisa, mesmo em coisas insignificantes, até as mais significantes, as mais preciosas, o Espírito Santo nos ensinará em toda a verdade. Se você buscar a Deus, se você for cheio do Espírito Santo, ele vai te auxiliar, ensinando você, quem sabe profissionalmente, ensinando você a cuidar da sua família, criar seus filhos, a conviver com seus pais, ensinando a nossa vida. O Espírito Santo é um ensinador, é um mestre, ele é um instrutor em todas as áreas de nossas vidas. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Essa é uma das causas principais. Quanta gente perece, quanta gente toma atitudes insanas muitas vezes, quantas pessoas perdem trabalho, perdem família, perdem amigos, exatamente porque ele não tem equilíbrio. E somente o Espírito Santo é quem nos dá o melhor equilíbrio para que a gente tenha uma vida abençoada. Por isso, o Senhor Jesus deixou bem claro que o Espírito Santo nos ensinará em toda a verdade. O segundo atributo diz o seguinte: o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. O texto diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas olha, o início do texto diz, vou repetir: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que fala na igreja, por intermédio da pregação, do ensino da palavra de Deus, e às vezes ele fala durante o louvor, fala numa música que a pessoa ouve. O Espírito Santo de Deus, ele fala. Por isso é necessário a gente buscar a Deus, ter compromisso com o Senhor, estar na igreja do Senhor, para que a gente seja alimentado espiritualmente, emocionalmente, pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo continua falando no meio do seu povo. É necessário a gente ter envolvimento com as coisas de Deus, ouvir louvores, adorar ao Senhor, porque por intermédio dessas coisas o Espírito Santo fala com a igreja, fala com o seu povo. Então é necessário ser cheio do Espírito Santo. O terceiro atributo diz o seguinte: o Espírito Santo guia. Romanos capítulo 8, versículo 26, versículo 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vai guiar a sua vida. É muito parecido, é uma linha muito tênue, mas entre ensinar e guiar é diferente. O ensino do Espírito Santo, ele nos dá diretrizes para o dia a dia, de como fazer, muitas vezes, como falar, como agir, mas o guiar é diferente. A Bíblia nos mostra com clareza maior sobre isso lá no Velho Testamento, quando o Espírito Santo guiava o povo de Israel pelo deserto. Então, continua da mesma forma. O Espírito Santo quer nos guiar da mesma maneira. Quanta gente já estragou a vida com decisões que ela tomou que foram péssimas, decisões erradas. Quantas pessoas estragaram a vida porque casaram errado, ou perderam dinheiro porque investiram de uma forma errada, fizeram coisas que aparentemente diante dos olhos era boa, mas sinceramente foi um grande erro e às vezes um arrependimento terrível vem, mas não há mais o que fazer. Por que que isso acontece? Porque não foi uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele quer te guiar. Ele não quer te guiar apenas no sentido espiritual, em coisas referentes à vida espiritual, à intimidade com Deus. O Espírito Santo, ele quer guiar a tua vida. O Espírito Santo, ele quer ser o mentor da sua vida. E que mentoria nunca erra, nunca falha. Então, meu querido, é necessário você buscar o Espírito Santo de Deus para que ele venha guiar a sua vida, lhe dar um caminho, lhe dar um rumo, dar uma direção para a sua vida. Hoje, a coisa mais normal que existe é a gente se deparar com pessoas perdidas emocionalmente, perdidas profissionalmente, perdidas em vários sentidos. Quantas pessoas chegam e dizem, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu estou completamente à toa. Sabe por quê? Porque está vazia do Espírito Santo. Quando o homem, quando a mulher de Deus são cheios, quando as pessoas são cheias do Espírito Santo, elas têm uma direção, elas têm um caminho, elas têm um propósito, elas têm um alvo firme a seguir, porque elas sabem que o Espírito Santo está guiando ela para este lugar. Então, meu querido, se você está perdido, sem saber o que fazer da sua vida, comece a buscar a Deus, comece a orar, comece a jejuar, comece a ler a Bíblia e peça a Deus para que o Espírito Santo dirija você, dirija a sua vida, ele vai guiar você para o melhor caminho. Como diz o Salmo 23, ele nos levará a pastos verdejantes. Então, a direção do Espírito Santo é fundamental e é maravilhosa. Quantos jovens que chegam e dizem, olha, eu não sei em quem me formar, eu não sei em quem me especializar. Olha, eu lhe digo, se eles buscassem o Espírito Santo dirigia a vida deles da melhor forma, da melhor maneira possível, para aquilo que fosse o melhor, o especial para as suas vidas. Se você quer isso, busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, que ele vai dirigir a tua família, ele vai dirigir a tua casa, ele vai dirigir os teus filhos, ele vai guiar a tua empresa, ele vai guiar teus empregados, ele vai trabalhar, porque o Espírito Santo é Deus e é o guia do seu povo. A Bíblia diz ainda, o Espírito Santo convence. O Espírito de Deus convence. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Na verdade, nós somos tão frágeis que nem mesmo possibilidade de ter um arrependimento verdadeiro a gente tem. Nem mesmo possibilidade de enxergar tudo aquilo que nos faz mal, que é nocivo, que vem estragar a nossa vida, a gente consegue ver, consegue enxergar. Mas o Espírito de Deus, ele nos convence. Convence do pecado. Convence quando estamos fazendo coisas que desagradam a Deus. O Espírito Santo é quem faz com que o homem seja justo.
pois a Bíblia diz que ele convence do pecado e da justiça. Quantas pessoas que elas vivem no mundo e elas cometem injustiças e injustiça atrás da outra. Por quê? Porque são pessoas que não têm o Espírito Santo, não têm o temor de Deus, não tem alguém que diga, olha, não faça isso. O Espírito de Deus, quando nós temos o Espírito Santo, ele nos transforma e nós conseguimos andar em justiça, fazer justiça, viver em justiça com todas as pessoas. O Espírito Santo nos convence do juízo. O que é isso? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não vamos fazer determinadas coisas porque nós sabemos que aquilo vai nos trazer um juízo. É como alguém diz, você pode fazer uma coisa errada hoje, mas a fatura vem depois. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não vai agir de forma errada, porque ela sabe que se ela fizer isso, o Espírito Santo está convencendo a ela que um dia a fatura vai chegar e vai ser muito desagradável. Por isso é necessário ter o Espírito Santo, porque a gente sendo cheio do Espírito Santo, com essa direção do Espírito Santo, com os atributos pessoais do Espírito Santo agindo em nossa vida, nós vamos ter uma vida abençoada, livre de muitos problemas e de muitas tragédias e coisas ruins que possam acontecer com a nossa vida. Então são coisas que nos faz buscar e ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo regenera. O Espírito de Deus é aquele que regenera a vida humana. Tito capítulo 3, versículo 5 diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A regeneração é uma mudança, é uma transformação de vida. E o único que pode fazer isso é o Espírito Santo. Quantas pessoas até já estão na igreja, já ouviram inúmeras vezes a palavra de Deus, estão tentando ser livre de alguma coisa que ela sabe que aquilo não é bom para ela, não é bom para Deus, mas ela não consegue. Sabe por que ela não consegue? Porque ela está vazia. Ela está vazia do Espírito Santo. No dia que esta pessoa ficar tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela será totalmente regenerada pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele quem regenera o homem. Nós não temos força, não temos possibilidades de se regenerar por conta própria, pois o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós só temos condição de passar por uma metamorfose completa quando deixamos o Espírito Santo de Deus agir no nosso coração, agir na nossa mente, agir na nossa vida. Aí nós vemos a mudança e a transformação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aquilo que Ele faz. Tem muita gente que sabe que precisa mudar. Tem muita gente que sabe que precisa mudar de comportamento, precisa mudar de hábito, precisa mudar de linguagem, precisa mudar de temperatura, digamos assim, mas ela não consegue. Sabe que precisa, mas não consegue. Você não consegue porque você está vazia do Espírito Santo. Se você buscar a presença do Espírito Santo, Ele vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Você será transformado pelo poder de Deus. A gente vê isso constantemente. Pessoas que têm uma fraqueza numa área, ela sabe que precisa, ela quer, ela gostaria e até muitas vezes tenta, mas nunca consegue porque está vazia. Quem vai mudar a sua vida, quem vai transformar a sua vida é o poder regenerador do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero trabalhar mais um atributo do Espírito, da pessoa do Espírito Santo, para vocês entenderem que o Espírito Santo de Deus é importante em nossas vidas. O texto diz, o Espírito Santo julga. Atos capítulo 15, versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Isso aqui foi uma reunião, o primeiro concílio da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, primeira reunião da igreja em Jerusalém, e algumas decisões doutrinárias precisavam ser tomadas. E ali o Espírito Santo, Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, junto com os demais apóstolos, eles tiveram a direção que deveria ser isso. O Espírito Santo deu a palavra final. Então, muitas vezes, em problemas, em negócios, que precisamos tomar uma decisão e dizer, olha, a partir de hoje está determinado, é assim. Se a gente for cheio do Espírito Santo, ele vai dar uma direção perfeita e você vai entender que é assim, que é dessa forma, é ali que é assim que vai ser, é dessa forma, a partir de hoje vai ser assim, porque o Espírito Santo determinou e isso vai ser uma bênção na sua vida. Então, a gente vê aqui, tem mais, não dá para a gente trabalhar todos os atributos pessoais do Espírito Santo, mas eu procurei aqui o básico para que você possa ser abençoado. Então isso é muito importante na sua vida. Não deixe de buscar a presença do Espírito Santo, não deixe de ser cheio do Espírito Santo, não deixe de ter intimidade com o Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo é isso. Ser cheio do Espírito Santo não é o que muita gente pensa, o que muita gente faz ou vive. Ser cheio do Espírito Santo é exatamente receber essas marcas em sua vida, receber essas marcas no seu coração, porque se você tem outras coisas, mas não tem essa marca na sua vida, esse Espírito pode ser que não seja o Espírito Santo, pode ser que seja um clandestino, um pirata do Espírito Santo. O Espírito Santo verdadeiro, ele age dessa maneira, ele trabalha desta maneira. Então eu incentivo você a partir de hoje a buscar o poder do Espírito Santo e você vai ver o que vai acontecer na sua vida, a mudança, a restauração e a renovação em nome de Jesus. Deus abençoe, eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você e curte, compartilhe, divulgue o nosso trabalho e seja abençoado em nome de Jesus.